Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Se você está assistindo a este nosso canal pela primeira vez, eu queria lhe convidar para quê? Para que você se inscreva em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos e marque o sininho na página do YouTube para que estes materiais, para que as próximas produções do nosso canal lhe sejam entregues automaticamente pelo YouTube. Por outro lado, lembrar de novo, o like. O like é importante por quê? Porque faz com que o algoritmo do YouTube entenda que este vídeo tem alguma relevância e desta forma ele passe a oferecer, passe a apresentar este vídeo para mais pessoas. E isto não deixa de ser interessante, não só para o canal, mas pelo simples fato de que a informação vai se difundir e vai chegar ao maior número possível de pessoas. Para aqueles que já são nossos seguidores, que já estão inscritos no canal, que já marcaram o sininho, nosso muitíssimo obrigado. E aqueles que são seguidores, mas não marcaram o sininho, vai lá, gente, marca o sininho e não se preocupe. Cada vez que nós produzirmos um vídeo, postarmos no canal, você será automaticamente informado. Hoje vamos retomar a parte final daquele projeto de lei 213/15/1, que é do Chega, que é um partido aqui em Portugal, que tem representação na Assembleia da República e, portanto, apresentou um projeto com algumas alterações na Lei da Nacionalidade, a Lei 23/2007, de 4 de julho. É aquela lei que regulamenta toda a vida do imigrante em Portugal, desde uma autorização de residência, as tais manifestações de interesse, os vistos, enfim, tudo aquilo que é possível para que o imigrante entre em Portugal, de maneira legal, evidentemente. E além disto, evidentemente que esta lei traz também a seção relacionada ao afastamento daquelas pessoas que eventualmente entraram em Portugal de forma ilegal, ou daquelas pessoas que, mesmo estando aqui de forma legal, cometeram alguma infração, alguma coisa, então poderiam ser convidadas a deixar o território nacional, serem expulsas ou até deportadas, que são coisas diferentes, mas ambos resultam no quê? Na saída da pessoa do território português. E ainda a penalização daqueles que, de uma ou outra maneira, contribuem para o quê? Para a imigração ilegal em Portugal. E olha que não são poucos. É normal, é corriqueiro serem feitas fiscalizações em Portugal, em grandes empresas, em pequenas empresas, em médias empresas, em que há, em algum lugar, em algum momento, um imigrante trabalhando, prestando serviço de maneira ilegal. E isto é punido também pela Lei de Estrangeiros, pela Lei 23/2007. Fora isso, o simples fato de você trazer para Portugal determinada pessoa ou determinadas pessoas com vistas a facilitar a entrada, seja para trabalho, seja para qual for a finalidade. O auxílio à imigração ilegal é punido também através das regras que estão na Lei 23/2007. É uma coisa que pouquíssima gente fala, é uma coisa que pouquíssima gente traz à tona, mas este projeto de lei que nós estamos analisando agora, que é do Chega, ele foi a este ponto. Os senhores percebam que o outro projeto de lei, que é do governo, ele fala em vistos, fala em mudar a lei em vários aspectos, mas ele não adentra as questões que estão aqui colocadas pelo Chega, por exemplo. Ele é um pouco mais pontual, este aqui. Então vamos lá, vamos ver o que o Chega está propondo. Quando eu já apresentei aqui a primeira parte, que trata dos artigos 88 e 89, até gente diz, isso aí não passa, porque o Chega é um partido de maluco, o Chega é... Enfim, ele pode ser o que for, mas ele é um partido, tem representação na Assembleia, está desenvolvendo o seu papel como um partido político e, convenhamos, nem tudo que o Chega faz e diz
é de se jogar fora. Existe muita coisa que faz total sentido nas propostas que eles apresentam. A questão é que é um partido com representação parlamentar minúscula. Ele não tem força como tem o partido do governo, que, aliás, nesta legislatura conseguiu maioria no parlamento. Portanto, praticamente tudo aquilo que o governo quer, ele vai tentar e vai conseguir, mas isto não impede que os demais partidos políticos exerçam o seu papel, devem exercê-lo, e desta forma, aqui temos esse tipo de situação. Eu vou colocar na tela para vocês o material que eu elaborei aqui, sempre naquela condição de trazer o que é e trazer qual é a proposta. Como digo, é proposta, vai ainda ser analisada pelo parlamento. Pode acontecer? Pode, mas também pode não acontecer nada. Então, o que nós fazemos é trazer a proposta, debater a proposta e depois, se ela for aceita, se virar lei, então sim, então nós traremos exatamente aquilo que foi alterado. Porque mesmo que ele faça uma excelente exposição, este artigo pode sofrer uma pequena alteração. Então, este é o nosso trabalho, esta é a nossa proposta. Então vamos lá. Isto aqui começa com o capítulo 8, Afastamento do Território Nacional. Seção 1, Disposições Gerais. Aqui ele vai trabalhar no artigo 135, os limites à expulsão de uma pessoa que esteja em Portugal. Diz aqui no número 1 do artigo 135, não podem ser afastados coercitivamente ou expulsos do país os cidadãos estrangeiros que, em amarelo, o que é a lei hoje, em verde é a proposta. Então diz aqui na letra A, onde eles pretendem aqui, através deste projeto, fazer uma alteração. Tenham nascido em território português e aqui residam. A proposta do Chega, ela é bem interessante, porque ela só acresce um detalhe. Tenham nascido em território português e aqui residam habitualmente. Volto a falar daquele detalhe que nós falamos no vídeo anterior, porque tem muita gente que tem título de residência português e não habita atualmente em Portugal. E aí, o que acontece? Essa pessoa pode, eu vou usar um exemplo aqui, Bélgica. Vai para a Bélgica para trabalhar, porque lá ganha mais do que em Portugal. Ele é mais feliz morando na Bélgica do que em Portugal, mas ele tem um título de residência português. Está ainda na fase que não conseguiu nacionalidade. Esse cidadão é pego na Bélgica, porque lá ele vai estar ilegal, devolve para Portugal. Portugal abre um processo, faz uma análise e vai dizer o seguinte, bem, você não reside habitualmente, né? Então tá. Então, nós vamos verificar isto aqui. Porque aqui ele está propondo que as pessoas devem residir habitualmente em Portugal. E ele não reside em Portugal, neste exemplo. Ele reside fora. Então ele está cometendo uma infração, porque o título de residência dele é para território português, não é para viver em outro lugar. Então, aqui tem um detalhe muito interessante. Só acrescentou uma palavra, mas isso pode representar, sim, um grande problema para aqueles que tentam dar uma despertinho. Letra B. Atualmente diz que tenha efetivamente a seu cargo filhos menores de nacionalidade portuguesa a residir em Portugal. Qual é a proposta? Tenham a seu cargo filhos menores de nacionalidade portuguesa ou estrangeira, porque o meu filho pode ser estrangeiro, ele pode não ser português, a residir em Portugal, sobre os quais exerçam efetivamente as responsabilidades parentais e a quem assegurem o sustento e a educação. Portanto, há aqui um compromisso por parte dos pais. Tá? Não é tenham efetivamente a seu cargo filhos menores de nacionalidade portuguesa a residir em Portugal. Não. Ele tem que ter filho, seja português ou estrangeiro, aí já não importa, foi acrescentado o termo estrangeiro, a residir em Portugal, sobre os quais exerça efetivamente as responsabilidades parentais e a quem assegure o sustento e a educação. Portanto, há um compromisso aqui por parte dos pais. Depois, outra proposta, na letra D. Se encontrem em Portugal desde idade inferior a 10 anos e aqui residam. Ponto. Proposta. Se encontrem em Portugal desde a idade inferior a 10 anos e aqui residam habitualmente. É a mesma coisa que propuseram na letra A. Então, novamente, a questão do habitualmente. O número 2 do artigo diz que
O disposto no número anterior não é aplicável em caso de suspeita fundada da prática de crimes de terrorismo, sabotagem ou atentado à segurança nacional ou de condenação pela prática de tais crimes. A proposta do Chega é no sentido de o disposto no número anterior não se aplica quando se verifiquem as situações previstas nas alíneas C e F do número 1 do artigo 134, ou em caso de suspeita fundada em prática de crimes de terrorismo, sabotagem ou atentado à segurança nacional, ou de condenação pela prática de crimes. Mas o que diz a letra C e F do número 1 do artigo 134? Vamos ver? Número 1. Sem prejuízo das disposições constantes das convenções internacionais de que Portugal seja parte, ou a que se vincule, é afastado coercitivamente ou expulso judicialmente do território português o cidadão estrangeiro cuja presença ou atividade no país constituam ameaça aos interesses ou à dignidade do Estado português ou dos seus nacionais. E na letra F, em relação ao qual existam sérias razões para crer que cometeu atos criminosos. Então, a possibilidade aqui do número anterior, quando ele fala número anterior, está se referindo ao número 1. Não podem ser afastados os que tenham nascido em território português e aqui residam habitualmente, os que tenham seu carro filhos, sobre os quais eles exerçam o poder parental, seja nacional ou estrangeiro, e que assegurem a questão da educação e o sustento. Agora, o disposto nesse número anterior não se aplica se existirem indícios e existirem situações em que o artigo 134, número 1, letra C e letra F, possa ser aplicado. Então, aqui ele faz a exclusão destas condições. Mais adiante, nós vamos encontrar o artigo 183, auxílio à imigração ilegal. Então, aqui vão ser feitas propostas legislativas a fim de regulamentar aqueles que cometem isto, ou seja, que participam de uma forma ou de outra à imigração ilegal para Portugal. O número 1 do artigo 183, na atual redação, diz que quem favorecer ou facilitar, por qualquer forma, a entrada ou trânsito ilegais de cidadão estrangeiro em território nacional é punido com pena de prisão até 3 anos. Proposta do Chega. Quem favorecer ou facilitar, por qualquer forma, a entrada ou trânsito ilegais de cidadão estrangeiro em território nacional é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos. Portanto, tem uma alteração aqui na questão da pena a ser aplicada. Ali em cima dizia que era prisão de 3 anos e aqui está dizendo que é de 1 a 5. Então, até, digamos assim, pode dar uma abrandada. Dependendo de como é que isto vai ser avaliado, como é que isto vai ser julgado, o cidadão pode pegar 1 ano, pode pegar 2. Enquanto que antes ele ia direto para 3. E agora ele ainda vai um pouco além. Ele vai de 1 a 5. Muito bem. O número 2 diz o quê? Quem favorecer ou facilitar, por qualquer forma, a entrada e a permanência ou trânsito ilegais de cidadão estrangeiro em território nacional com intenção lucrativa é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos. O que pretende o Chega? Quem favorecer ou facilitar, por qualquer forma, a entrada, a permanência ou o trânsito ilegais de cidadão estrangeiro em território nacional com intenção lucrativa é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. Aqui era de 1 a 5, a proposta é aumentar de 2 a 8. No número 3, diz a atual lei, se os fatos forem praticados mediante transporte ou manutenção do cidadão estrangeiro em condições desumanas ou degradantes, ou pondo em perigo a sua vida, ou causando-lhe ofensa grave à integridade física ou à morte, o agente é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. Proposta do Chega seria, se os fatos forem praticados mediante transporte e manutenção do cidadão estrangeiro em condições desumanas ou degradantes, ou pondo em perigo a sua vida, ou causando-lhe ofensa grave à integridade física ou à morte, o agente é punido com pena de prisão de 3 a 10 anos. Então ele aumenta o início da pena, atualmente é 2, ele passa para 3, e ao invés de ir até 8, ele vai até 10 anos.
Então, há aqui também uma previsão para o aumento da pena a ser aplicada. No artigo 184, Associação de Auxílio à Imigração Ilegal. A lei hoje diz que quem promover ou fundar grupo, organização ou associação cuja finalidade ou atividade seja dirigida à prática dos crimes previstos no artigo anterior, é punido com pena de prisão de 1 a 6 anos. A proposta do Chega é de que quem promover ou fundar grupo, organização ou associação cuja finalidade ou atividade seja dirigida à prática dos crimes previstos no artigo anterior, é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. Aqui também iniciava com 1 a 6, a proposta é passar para 2 a 8 anos. No número 3, quem chefiar ou dirigir os grupos, organizações ou associações mencionadas nos números anteriores é punido com pena de prisão de 2 a 8. Proposta é quem chefiar ou dirigir os grupos, organizações ou associações mencionados nos números anteriores é punido com pena de prisão de 3 a 10 anos. Novamente, sai o 2 e entra o 3, sai o 8 e entra 10. O que se pretende, na verdade, aqui? É apertar o cerco àquelas pessoas que, de uma maneira ou de outra maneira, através de grupos, de associações, de organizações das mais variadas ordens, auxiliem a imigração ilegal. Tragam para Portugal pessoas com promessa de trabalho, pessoas que, além da promessa, até conseguem o seu trabalho, mas fazem isso de forma irregular. Fazem isso contra a lei, porque a lei diz que, para esta finalidade, você precisa ter um visto. Portugal é muito bonzinho e, ainda assim, mesmo que entre como turista e aí você vê um emprego, tem uma oportunidade, consegue o contrato, Portugal é tão bonzinho que mantém lá o artigo 88 e 89, ou seja, manifestação de interesse. A manifestação de interesse para residir em Portugal porque conseguiu um emprego em Portugal. Quando a regra geral diz que isto acontece através de um visto. E agora, considerando ainda que nós estamos aí diante de uma alteração nesta mesma lei, que passa a introduzir um visto para procurar trabalho em Portugal, isto aqui torna-se importante. Por quê? Agora o cidadão não tem mais a desculpa de ter que entrar como um turista para vir trabalhar em Portugal. E aí depois fazer a manifestação de interesse. Ele pode pedir o visto e pode entrar. Evidentemente que não é qualquer cidadão que está apto a pedir o visto. Como assim? Não, porque se ele já esteve uma vez na Europa, em algum país ele foi expulso, se existe alguma restrição contra esta pessoa que está no sistema de informação Schengen, portanto, todos aqueles países que fazem parte. Isto acontece por quê? Porque o CEF, quando vai receber o cidadão, ele faz a verificação no sistema. Aliás, o próprio consulado pode consultar esta base de dados e negar o visto quando ele é pedido. Ou se isto não aconteceu quando ele fizer a imigração em Portugal, no aeroporto, seja qual for o aeroporto, eles podem acessar esta base de dados, fazem a verificação e se houver um impedimento, seja de Portugal ou seja de qualquer outro país do espaço Schengen, esse visto de entrada pode ser negado, inclusive no aeroporto. Portanto, a pessoa passa novamente a ser impedida de entrar em Portugal. E se isso acontecer, não adianta nada mais, não adianta outro recurso, como hoje em dia ainda acontece, que às vezes lá o agente resolveu dizer que não vai autorizar a entrada porque o turista não é turista, porque não sabe nada de Portugal, porque não trouxe os meios de subsistência necessários, porque não tem reserva de hotel, aquela história toda. E aí o advogado vai lá, faz a defesa, apresenta uma outra situação, que talvez por questão de nervos, não é? O cidadão acabou se enrascando e não conseguiu transmitir segurança para o inspetor, e o inspetor negou a entrada. Então a gente faz a defesa e muitas vezes acontece sim de conseguir contornar e trazê-lo para dentro de Portugal.
mas também tem muitas ocasiões em que isto é impossível. Então perceba que o impedimento de entrada não vai desaparecer, ele continua lá. E isso implica exatamente no quê? Em você pedir o visto. Então, se você pede o visto, tem ficha limpa, você entra. Porque você vem aqui, procura um trabalho, conseguiu trabalho, CEF, está aqui, ó, tem meu visto, estou dentro do prazo, consegui uma vaga, quero meu título de residência. Perfeito, vai conseguir. Agora, se você não tem estas condições, se você tem restrições, cuidado, tá? Mesmo com essa história do visto que está surgindo aí, tem fiscalização e tem bastante. E vai apertar um pouco mais, tá? E para aqueles que auxiliam estas pessoas, aqui estão as regrinhas e aqui estão as condições que vão levar você a ser arguido e pode visitar o presídio. Muito bem. Artigo 185, angariação de mão de obra ilegal. Vamos colocar o 185 na tela. Quem, com intenção lucrativa, para si ou para terceiro, aliciar ou angariar com o objetivo de introduzir no mercado de trabalho cidadãos estrangeiros que não sejam titulares de autorização de residência ou visto que habilite ao exercício de uma atividade profissional, é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos. O Chega está propondo a seguinte redação. Quem, com intenção lucrativa para si ou para terceiro, aliciar ou angariar com o objetivo de introduzir no mercado de trabalho cidadãos estrangeiros que não sejam titulares de autorização de residência ou visto que habilite ao exercício de uma atividade profissional, é punido com pena de prisão de 2 a 6 anos. Você perceba, aumentou 1 ano na entrada, a pena mínima passa de 1 para 2 e a pena máxima de 5 para 6 anos. O número 2. Quem de forma reiterada praticar os atos previstos no número anterior é punido com pena de prisão de 2 a 6 anos. A proposta do Chega é: quem de forma reiterada praticar os atos previstos no número anterior é punido com pena de prisão de 3 a 8 anos. Então, de novo, aumentou 1 na pena de entrada, que era 2 passa para 3, e na pena máxima, o que era 6 passa para 8 anos. Artigo 185-A. Utilização da atividade de cidadão estrangeiro em situação ilegal. Quem, de forma habitual, utilizar o trabalho de cidadãos estrangeiros que não sejam titulares da autorização de residência ou visto que habilite a quem permaneçam legalmente em Portugal, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 240 dias. Aqui o Chega faz a mesma redação, com alteração final, novamente, dizendo que a pena que era de 1 ano passa para 3 no início e a multa que era de 240 dias passa a ser de 360 dias. Portanto, aumenta também consideravelmente a pena pecuniária, ou seja, aquele valor que ele tem que desembolsar aqui. Quem, nos casos a que se refere o número anterior, utilizar em simultâneo a atividade de um número significativo de cidadãos estrangeiros em situação legal, é punido com pena de prisão até 2 anos ou a pena de multa até 480 dias. Aqui também tem uma alteração. Quem, nos casos a que se refere o número anterior, utilizar em simultâneo a atividade de um número significativo de cidadãos estrangeiros em situação legal, é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos. Portanto, aqui era pena até 2 anos ou multa. Aqui não tem mais a multa de 480 dias. Então, é pena de prisão de 1 a 5 anos. Simples. O número 3, quem utilizar o trabalho de cidadão estrangeiro menor de idade em situação ilegal, ainda que admitido a prestar trabalho nos termos do Código do Trabalho, é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 480 dias. A proposta do Chega é de que também seja excluído aqui a questão da multa até 480 dias e fica apenas a pena, que passaria a ser de 1 a 5 anos. Não é até 2 anos, é de 1 a 5. Portanto, ele fixa aqui um critério. Tá? O que antes era uma variável, poderia ser uma pena de prisão, tá, até um determinado prazo, aqui não. Aqui é de 1 a 5. O número 4.
se as condutas referidas nos números anteriores foram acompanhadas de condições de trabalho particularmente abusivas ou degradantes, o agente é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos, se pena mais grave não couber por força de outra disposição legal. A proposta é, se as condutas referidas nos números anteriores forem acompanhadas de condições de trabalho particularmente abusivas ou degradantes, o agente é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. Antes era de 1 a 5. Se pena mais grave não couber por força de outra disposição legal. O número 5 também foi proposto aqui uma alteração. Atualmente ele diz que o empregador ou utilizador do trabalho ou serviço de cidadãos estrangeiros em situação ilegal, com conhecimento de ser este vítima de infrações penais ligadas ao tráfico de pessoas, é punido com pena de prisão de 2 a 6 anos, se pena mais grave não couber por força de outra disposição legal. A proposta do Chega é que o empregador ou utilizador do trabalho ou serviço de cidadãos estrangeiros em situação ilegal, com conhecimento de ser este vítima de infrações penais ligadas ao tráfico de pessoas, é punido com pena de prisão de 3 a 10 anos. Perceba que antes era de 2 a 6, passa para 3 a 10, se pena mais grave não couber por força de outra disposição legal. E o número 7 tem a atual redação seguinte: as penas aplicáveis às entidades referidas no número 1 do artigo 182 são as de multa, cujos limites mínimo e máximo são elevados ao dobro, podendo ainda ser declarada a interdição do exercício da atividade pelo período de 3 meses a 5 anos. A proposta do Chega muda um pouquinho esta redação e diz o seguinte: as penas aplicáveis às entidades referidas no número 1 do artigo 182 são as de multa, cujos limites mínimo e máximo são elevados ao dobro, podendo ainda ser declarada a interdição do exercício da atividade pelo período de 1 a 5 anos. Portanto, não são mais 3 meses, não são 90 dias. Passa diretamente para 1 ano e pode chegar a 5. Como aqui eles mencionam o número 1 do artigo 182, eu também trouxe aqui o artigo 182 para que a gente possa entender o que diz ali. O 182 diz o quê? Responsabilidade criminal e civil das pessoas coletivas e equiparadas. O número 1, então, determina as pessoas coletivas e entidades equiparadas são responsáveis, nos termos gerais, pelos crimes previstos na presente lei. Portanto, qualquer entidade, seja ela uma pessoa física, seja ela uma entidade comercial, uma pessoa coletiva, ou qualquer coisa que seja equiparada a estas situações, são responsáveis e respondem os seus administradores pelo auxílio à imigração ilegal, pelo abuso, pelo cometimento de todas estas falhas, que na verdade são abusos e, pasmem, são praticados, tem muita gente que faz isso, tem muita gente que se aproveita da situação do imigrante, da situação de desespero do imigrante, em buscar algo melhor para a sua vida e acaba caindo nestas redes de tráfico, tráfico, quando eu falo tráfico de pessoas, nessa situação de imigração ilegal, que arrumam documentos, que falsificam contratos para trazer as pessoas para cá e colocarem elas a trabalhar. E com isso, se locupletar ilicitamente, porque pagam um salário irrisório, miserável, a pessoa não consegue sobreviver, vivem em situações lastimáveis. Aliás, na parte deste projeto de lei do Chega, ele aborda bem essa questão do que já aconteceu em Portugal, agora, recentemente, tá? Que ainda é um problema para ser resolvido, e que isto, como digo, pasmo, acontece aqui. Por quê? Porque as pessoas se sujeitam a isto, porque têm as necessidades delas, têm família, têm entes, precisam sobreviver, é uma questão de necessidade, mas aí vêm os mal intencionados e acabam fazendo e cometendo os crimes que estão previstos aqui nesta lei. E o Estado português, evidentemente, fiscaliza, aplica as penas, mas também não consegue estar em toda a esquina, em toda herdade, em todo lugar que há uma lavoura, em todo lugar que há uma indústria. Portanto, são fiscalizações pontuais, às vezes até por causa de uma denúncia,
Então a fiscalização é realizada, as pessoas são abordadas e aí a coisa chega ao judiciário e cada um que pague a sua conta. Senhores, era isso que eu tinha para o dia de hoje. É um assunto bastante técnico, é uma coisa que pouca gente aborda, pouca gente fala, mas é importante a gente analisar isso aqui. Mesmo que não haja nenhuma alteração, mas é importante você saber que, fazendo isto, hoje você já está sujeito a penas. E não são penas leves, são penas médias. Agora, o intuito do Chega é apertar um pouco mais para inibir mais ainda este tipo de procedimento que é uma, como dizia um jornalista, um âncora de uma emissora de TV no Brasil, isto é uma vergonha, senhor Boris Casoy, em sua homenagem. E isto acontece lamentavelmente. Senhores, um grande abraço a todos, um excelente fim de semana e até a próxima, que seja breve, se assim Deus nos permitir. Até lá.